Vamos continuar aqui as distorções e mentira do teólogo ou doutor, mestre, sei lá o que é. Não sei, só sei que é mentiroso, certo? Sobre Mateus ali 16, 18. Não, calma lá. Porque qual o problema? O problema não é o modo como os católicos entendem Jesus falando com Pedro. O problema é desconsiderar em que circunstância isso acontece e criar implicações exageradas e profundamente romanas disso. O que eu quero dizer com esse tipo de coisa? Quando os católicos olham para esse texto e identificam em Pedro, o indivíduo Pedro, a força de fundamento da igreja, eles, primeiro, ignoram o aspecto do momento da revelação que é dada a Pedro e qual é a relação desse fundamento com essa revelação e criam implicações disso para dizer que, olha, Pedro foi o primeiro papa, então existe uma sucessão apostólica a partir de Pedro. Veja, você pode olhar para esse texto e dizer, não, o fundamento da igreja é Pedro. Sempre Mas olha, está explícito na Bíblia que tem uma sucessão apostólica. E o líder dessa sucessão apostólica, quem Cristo enviou, quem Cristo escolheu e guiado pelo Espírito Santo sobre a igreja, que é a coluna sustentáculo da verdade, tem um líder. Como vai dizer Isaías, muito simples entender isso, ó. Isaías 22, 21. Eu revestirei com a túnica, e cingirei com o teu cinto, e lhe transferirei os teus poderes. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre ele sobre seus ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá, ninguém fechará. Se fechar, ninguém abrirá. Então, a profecia aqui já tem prefiguração. Aquele que tem a chave será declarado como pai Abraão, que ele vai citar aí no vídeo aí e tal, etc. Piriri parará, mas o contexto é quem aqui? Quem foi dado a primícia de pastorear a minha igreja. O termo que Cristo usa, edificarei a minha igreja, não as minhas igrejas, sobre essa pedra, sobre esta rocha, sobre essas pedrinhas, sobre ti, Pedro, sobre essa fé que Santo Agostinho degusta, muito interessante, a fé que São Pedro exprimiu será edificada a minha igreja, tanto que Atos dos Apóstolos deixa isso bem claro, desce o Espírito Santo, aos Apóstolos 2,14, ó. Pedro, então, pondo-se de pé, com a companhia dos 11, com a voz forte, lhe disse, homem da Judéia, e vós todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos isso conhecido, prestai atenção a minhas palavras. João do 21, do 15, 16, Pedro, Simão Pedro, tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. Oh, meu Deus do céu, tão simples entender isso, porque os caras não querem entender isso. O dia que os caras entender isso, os caras vão ter que abaixar suas plaquinhas, sua empresa, grandes negócios, ou sua pequena empresa, grandes negócios. Certo? Eles querem que Cristo tenha um CNPJ, tal, etc. Isso aqui está registrado na Escritura, cara. Não precisa de CNPJ. Só quem precisa de CNPJ é uma igreja fundamento de homens. olha para a passagem, lê o texto, lê antes, lê depois. Em nenhum lugar diz que Pedro vai passar isso para frente, Pedro vai transmitir isso para alguém, que existirão outras pessoas para ocupar a cátedra de Pedro. As apóstolos 1 do 15 diante, a sucessão à lei de Judas. Por si só não implica em papas ou em sucessão apostólica. Tanto que muitos grandes teólogos protestantes concordam, e há muito tempo concordaram, que Pedro... Teólogo protestante, mas teólogo católico não. Então, para os protestantes, os apóstolos não têm sucessores. Quem são os sucessores dos apóstolos, meu querido? Os bispos. Como, por exemplo, um sucessor dos apóstolos diretamente ali, Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo, ou são sucessores dos apóstolos.
E esses sucessores dos apóstolos deixaram o bispo e capacitaram o diácono. Então, se você prestar atenção nos apóstolos 6 ali, você vê ali quem os apóstolos enviaram. São Paulo enviou São Timóteo, Tito. Meu Deus do céu, cara. Concordam, e há muito tempo concordaram, que Pedro é sim a pedra que fundamenta a igreja. Essa não é a única leitura possível, mas é uma leitura... Então você tem que ir para esse fundamento. Não o fundamento de Lutero, o fundamento de Calvino, ou Zwingli, Wesley, ou quem você preferir. Então você tem que seguir esse fundamento. Aonde se encontra esse fundamento? É numa igreja protestante? É numa rebeldia? É indivisão? Ou é fundamento de homens, etc? Piriri, parará? Não, cara. Tem que estar sob o pastoreio. É isso que a Bíblia transmite. Que o Espírito Santo inspirou pessoas para escrever a Escritura. Essa não é a única leitura possível, mas é uma leitura profundamente protestante. O problema não é concordar com isso. O problema é criar implicações de sucessão apostólica a partir disso, coisa que não está no texto, e ignorar em que sentido específico Pedro é a pedra da igreja aqui nesse momento de revelação. No entanto, a interpretação católica tem absolutamente seus problemas. O problema mais óbvio envolve o fato... O protestantismo não tem nenhum problema. O protestantismo é a religião estatal, é a religião sem problema. Cara, mais de 60 mil denominações, isso é o que então, meu querido? Me mostra qual foi o problema da igreja. Tanto, o problema foi esse, que eles foram perseguidos. O problema é que eles foram martirizados, eles deram a vida, a ponto de Santo Inácio de Antioquia diz, eu quero ser moído como trigo na boca dos leões. Esse é o problema que os caras não entendem. Vai buscar fundamento de homens. Sabe o que eu penso? Eu entendo que ele não está mostrando nada, está dando volta para tentar convencer você que os apóstolos não deixaram sucessores. Vamos estudar um pouco na história da igreja. Olha só. Cara, esse vídeo aqui vai dar uns 10 vídeos, cara. Refutando esse mentiroso, ó. Vamos ver aqui. Vamos ver sucessores do último discípulo amado. Olha só que interessante. Olha só, São Policarpo é um sucessor. Santo Inácio de Antioquia é outro sucessor. Papias de Herápolis é outro sucessor. Olha só que interessante, cara. Só você vê a história da igreja. E esses caras são doutores, são teólogos, estudam esse ponto e querem destruir totalmente isso. Que está explícito na história. Então você, meu amigo, você é enganado porque você quer ser enganado. Tanto biblicamente, tanto na história e tanto na tradição. Porque os apóstolos, eles não iam viver eternamente. Mas o Espírito Santo, sim. O Espírito Santo assiste a igreja. Olha só que interessante, ó. Apóstolo João, por ter vivido bastante tempo e ministrado nas regiões da Ásia Menor, especialmente Éfeso, teve como principais sucessores e discípulos diretos figuras conhecidas como padres apostólicos, um nome mais proeminente ligando diretamente a ele, ó. São Pedro teve sucessor também, São Lino, São Anacleto, tal, etc. Os 10, ali você vê a listagem, Santo Irineu de Leão, você vê ali Eusébio Cesareia, História Eclesiástica, você vê a listagem de sucessão petrina. Todos tivessem, se você for pegar um escrito também de sucessão dos 12 apóstolos, você vai ver sucessão de cada um deles, é muita coisa. Se eu for ficar fazendo isso aqui, eu vou ficar até amanhã fazendo esse vídeo. Pegar primeiramente a sucessão de São Pedro, desde São Pedro até o Papa, o Leão, 267 Papa. Pega a sucessão de São Marcos, a sucessão de São Lucas, a sucessão de... E vai indo, cara. Uma lista enorme, cara. Toda a sucessão de todas as comunidades ali edificadas pelos apóstolos, tal, etc. Você vai ver, cara. Aí o cara vem... A cara de pau falar que os apóstolos não deixaram sucessores.
Cadê os sucessores de Lutero? Cadê? Eles não pregam o que Lutero pregaram. Eles não vivem o que Lutero viveram. O protestantismo não segue nem o seu próprio fundador, cara. Imagina a igrejinha de quem estava ali então. São Policarpo de Esmina, considerado o principal discípulo de João. Policarpo foi nomeado bispo em Esmina, a atual Turquia, pelo apóstolo. Ele foi um elo vital entre os apóstolos e as gerações seguintes de líderes cristãos, segundo famosos por seus martírios. Outras figuras ligadas à tradição joanina e a religiões que ele supervisionava inclui Inácio, que embora também ligado à tradição de Pedro e direto como os discípulos de João, e foi um importante bispo na região. Papias de Hierápolis, relatos históricos aponta Papias como outro discípulo de João, que viveu com ele na Ásia Menor. Pácata, como diz o padre Luiz Toro. Então não tem como você vai ver sucessão apostólica aqui nesse carinha lindo, nessa Bíblia linda, maravilhosa, e vai ver tanto da tradição e historicamente nos documentos da igreja. Efésios 2:20. Primeiro Coríntios 2:20, Deus continuamente aos apóstolos. Gálatas 1, Gálatas 2, ali 2 do 1 em diante, você vai ver. São Paulo, em Gálatas 2:9, vai em Jerusalém reconhecer a sua graça para não ter caminhado em vão. Ele expôs o evangelho para ser conhecido. Por quem? Por quem? Pelas autoridades da igreja. Tiago, que era bispo de Jerusalém. Cefa é o termo que ele usa, Cefa, a pedra, bispo universal, e São João. Olha só. Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Os profetas profetizaram, prefiguraram, etc, etc. Tem participação também. Mas o foco é o quê? Fundamento dos apóstolos. Tendo por pedra angular o próprio Cristo. Cristo é a pedra de ângulo. Certo? Simples. Ele vai citar aqui, Tertuliano, Gregório de Nícia, Papas Damas I, São Jerônimo, Papa Leão, o Grande, Orígenes, Santo Epifano, São Crisóstomo, todos defendem que Cristo é a pedra de ângulo e a pedra que vai edificar a igreja, a minha igreja são os apóstolos. Tendo por o príncipe dos discípulos, São Pedro, que é a pedra, que é o pai ali que tem a chave de ligar e desligar, como vai dizer Isaías 22, do 21 em diante. Salve Maria, sua serva missionária.